Prontinho? Podemos voltar? Sim. Beleza. Então, vamos lá, olha só. Então, vocês já entenderam como é que ocorre o mecanismo da contração muscular, né? Vocês já entenderam a importância do cálcio nesse processo, que o cálcio, ele se liga à troponina e isso acaba causando a liberação do sítio de ligação da miosina, e aí a miosina e a actina, elas conseguem se ligar, tá? Graças aí à presença do cálcio. Nesse momento em que ocorre essa ligação, a gente também tem gasto de energia, tá? Que é o ATP. Então, para o músculo funcionar, eu preciso ter ATP para que ele possa funcionar. E quem é que produz esse ATP? As mitocôndrias, tá? Então, a mitocôndria, que está aqui pelo meio das miofibrilas, é elas que que produzem, então, o ATP, tá? Aqui, olha, é uma estrutura muito importante, que é justamente os túbulos T. Então, vamos entender direitinho essa figura aqui, na verdade, tá? Nós temos aqui as miofibrilas, tá? Lembrando que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu tenho várias miofibrilas aqui. O conjunto dessas miofibrilas é que vai formar a célula muscular, tá? A fibra muscular. Então, aqui, o conjunto delas todas vão formar a fibra muscular. Então, dentro de uma fibra muscular, o que é que eu tenho? Essas miofibrilas. Percebam que cada miofibrila dessa vai ter aqui unidades de sarcômero, olha. Aqui eu tenho um sarcômero nessa miofibrila. Então, aqui eu tenho uma linha Z, aqui eu tenho outra linha Z, e essa linha Z é o que vai delimitar um sarcômero de outro. Então, aqui eu tenho um sarcômero, e aqui embaixo provavelmente eu vou ter outro, e depois outro, e depois outro. Então, ao longo de toda a miofibrila, eu vou ter vários sarcômeros, tá? Atrelado, envolvendo aí esses sarcômeros, a gente vai ter o rentículo endoplasmático, que aqui na fibra muscular nós vamos chamar de rentículo sarcoplasmático. Qual é a função dele? A função dele é armazenamento de cálcio. Aqui também, entre uma miofibrila e outra, eu vou ter várias mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pelo ATP. Todas as vezes, pela produção de ATP, né? Todas as vezes em que a miosina ela precisar levantar essa cabecinha dela aqui, né, e voltar, eu tenho um gasto de energia, eu tenho um gasto de ATP, tá? Então a miosina levantou aqui para pegar a quitina e puxar ela, gastou energia, tá bom? Então eu preciso de ATP para o músculo funcionar, tá? Por isso que quando a gente vai fazer lá a malhação, a gente tem que fazer, né? Tem que se alimentar antes, tem que ter um pré-treino, um pós-treino, porque eu preciso ter energia para o músculo, né, poder se movimentar, tá? Beleza. Além aqui do ATP, a gente viu que tem o cálcio, né? E aí o cálcio, que vai ser liberado aqui do rentículo endoplasmático, ele vai ter como alvo a troponina. A troponina ligada ao cálcio, ela acaba, né, provocando a liberação aqui do sítio de ligação, né? Ela meio que libera aqui a mãozinha da actina e a actina consegue se ligar então à miosina. E dessa forma conseguimos então ter a ligação aí do músculo, tá? Então aqui a gente vai ter esses 3 pontos aqui, nós falamos aqui na aula do ATP, do cálcio, e nós também temos o magnésio, que vai atuar também aqui no processo de contração, mas nesse momento não vou falar dele. Então, como é que é o sarcômero quando o músculo ele está estirado, ele está relaxado, tá? O meu músculo ele está relaxado, então todas as fibras musculares, né? Se eu for olhar lá, quando eu chegar no sarcômero, como é que ele vai estar? Assim, ó. Aqui eu tenho a miosina, tá? E a miosina, ela tá ali, né, sem se ligar de forma nenhuma à actina, tá? Aqui a gente vai ter a actina e aqui a gente tem a linha Z, tá? A actina aqui ligada à linha Z. Mas no momento em que o músculo ele vai se contrair, o que que acontece aqui?
A actina, a miosina, ela se liga na actina e puxa essa actina, tá? Ela puxa de tal forma que a linha Z é obrigada, né, a ficar ali, a mudar de posição, né, a vir mais para perto, porque a actina está ligada à linha Z. E aí ocorre, então, a contração do músculo. Então, aqui eu tenho o músculo relaxado e aqui eu tenho o músculo contraído, tá? Bem, isso aqui a gente já viu, né? Olha só, o cálcio, que são essas bolinhas aqui em laranja, em lilás, né? Se liga à troponina, tá? No momento em que ele liga à troponina, no momento em que o cálcio se liga à troponina, a gente vai ter uma mudança, a liberação aqui do sítio de ligação, e a miosina, ela consegue, então, se ligar à actina, tá? E é isso que acontece, ó. Aqui o músculo relaxado e aqui o músculo contraído, tá? Relaxou o músculo, olha o que acontece com o sarcômero. Contraiu o músculo, olha o que acontece, tá? Então, aqui a gente tem, né, no momento da contração, a ligação da miosina com a actina. E aí a gente tem, então, essa contração acontecendo. Ficou mais claro de vocês entenderem isso? Beleza. Bem, então, já que a gente sabe agora tudo de contração muscular, né? Onde é que o sistema nervoso, ele entra nesse processo? O sistema nervoso, ele vai fazer o seguinte. O sistema nervoso, né? Ele promove o estímulo da fibra muscular para que o processo de contração ele possa acontecer. Como é que ele vai fazer isso? Olha só, nós temos aqui o neurônio pré-sináptico. E nesse caso, a fibra muscular, ela vai receber o estímulo vindo desse neurônio, tá? Então vamos lá, olha. Lembra lá do potencial de ação, né, que a gente estudou tanto nas aulas passadas? Então, nós temos aqui o estímulo sendo transmitido pelo neurônio, né? Dentro do neurônio, normalmente vai estar o quê? Negativo, e do lado de fora do neurônio vai estar positivo. Mas no momento em que o impulso nervoso, que é esse amarelinho que vai aparecer aqui, olha, ele vai passando, a gente vai tendo uma mudança de polarização. Então, aqui vai ficando dentro do neurônio positivo e fora do neurônio, né, vai ficando positivo também, tá? Mas dentro do neurônio fica positivo. O que que acontece com essa mudança de polarização da célula? A gente, graças a essa mudança de polarização, que a gente vai ter aqui o estímulo nervoso, ele caminhando pelo neurônio. O que que acontece, tá? Nesse processo aqui na placa, né, lá na placa motora. O que que é a placa motora? A placa motora é a região do músculo onde eu tenho a ligação do neurônio com o músculo motor, tá? Então, esse ponto a gente chama de placa motora. Então, quando o estímulo nervoso, ele excita essa região do neurônio, aquela porçãozinha final do axônio, o que que acontece? Essa excitação, ela promove a abertura dos canais de cálcio, tá? O cálcio no neurônio, ele entra, tá lá no meio extracelular. Esse cálcio, ele entra agora para essa porção final do neurônio, tá? Do axônio. E aí, a entrada do cálcio vai fazer com que os neurotransmissores presentes aqui nessa porção terminal do neurônio, esse neurotransmissor, ele passe, ele consiga atravessar a membrana do neurônio, tá? Vocês entenderam essa parte? O que que é um neurotransmissor? Pronto, acho que vai ficar melhor de explicar. Então, o impulso, aqui o que que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente chama de junção, tá? Neuromuscular. E eu chamo essa junção neuromuscular também de placa motora, tá? Então, em todos os nossos músculos, para cada fibra muscular que a gente tem, eu tenho pelo menos uma placa motora, pelo menos uma junção neuromuscular. O que que é isso? Significa que cada célula do nosso músculo vai ser acoplada pelo menos a um nervo, tá? A um neurônio.
E esse neurônio, esse ponto onde ocorre essa relação entre o sistema nervoso e o sistema muscular, eu chamo de junção neuromuscular, ou posso chamar também de placa motora. Entenderam esse conceito? Então, aqui o que é que eu tenho? É uma placa motora. Quando a gente pensa assim, a placa motora vai ser formada pelo quê? Pelo neurônio mais uma célula muscular. Entenderam aí? Beleza. Bem, então vamos entender o que esse processo acontece. O que eu tenho aqui em azul? Eu tenho aquela porçãozinha final do neurônio, lembra? O axônio, tá? Então, lembrem aí do neurônio na cabeça de vocês. O neurônio ele tem os dendritos, o corpo celular e o axônio, né? E lá no finalzinho do axônio, eu tenho aquela porção final do axônio que é toda ramificadinha, parece uns dedinhos, não é isso? É nessa porção final onde eu tenho a síntese, né, a produção de neurotransmissores. Nesse caso aqui, qual é o neurotransmissor que vai atuar no sistema muscular? A acetilcolina. Professora, o que é um neurotransmissor? É uma proteína que ela funciona como se fosse um mensageiro, tá? Ela é produzida aqui na célula nervosa e ela tem a capacidade de, ao sair dessa célula nervosa, produzir uma reação nessa célula seguinte, que é a célula muscular, tá? Então, ela é um mensageiro, ela leva uma informação. Entenderam aí? Beleza. Então, a gente vai ter o neurotransmissor, que é a acetilcolina, sendo produzida aqui na porção final do axônio. Só que ela fica aqui guardadinha, lá no complexo de Golgi, né, que a gente já viu nas aulas de biologia celular, que é o complexo de Golgi, que vai produzir, né, o retículo endoplasmático liso, rugoso. Ele produz algumas proteínas, essas proteínas são modificadas pelo complexo de Golgi, tá? E essas proteínas, então, elas ficam ali em forma de vesículas no citoplasma. É o que acontece com a acetilcolina. Ela fica aqui no citoplasma da porção final do neurônio. Fica lá de boa dentro de uma vesícula, tá? Guardadinha lá, dentro de uma bolsa. Bem, no momento em que o impulso nervoso ele chega, tá? O potencial de ação lá do neurônio vem mudando. Então, vem ficando, né? Ali no corpo do axônio, vem ficando, onde era negativo, vem ficando positivo, até que esse impulso nervoso chega na porção final do axônio. Quando esse estímulo nervoso ele chega na porção final, eu começo a ter a entrada de íons de cálcio aqui dentro do neurônio, tá? Esses íons de cálcio, o que que eles fazem? Eles se ligam aqui a vesículas da acetilcolina, porque os dois é como se fossem assim melhores amigos. Não podem se ver que já querem estar junto. É que nem a actina e a miosina, né? Se eu tiro lá a troponina, elas duas só querem andar juntas, tá? A acetilcolina e o cálcio é a mesma coisa. Na hora que o cálcio ele adentra o neurônio, o cálcio corre logo para ficar ali coladinho com a acetilcolina. E aí, no momento em que a acetilcolina se liga ao cálcio, ela entende que ela precisa sair do neurônio, tá? E ela sai do neurônio por exocitose. Lembra lá da exocitose que a gente também já revisou em aulas atrás? O que é a exocitose? É quando eu tenho uma vesícula aqui dentro da célula e a célula vai e joga essa vesícula para fora da célula, tá? Nós temos a endocitose, que é o englobamento ali de partículas, ou seja, a célula engloba partículas e coloca para dentro dela, né? E a gente tem a exocitose, que é aquilo que a célula produz e precisa jogar para fora, né? Eliminar, né? Enviar lá para o meio extracelular, beleza? Entenderam essa parte? Estão entendendo a linha de raciocínio? Oi. Como é que é? Certo.
Sim, a gente vai ver, mas nos slides lá na frente eu vou falar sobre isso. Inclusive, eu vou associar isso à acetilcolina, à toxina botulínica, que a gente vai falar também, tá? Então, assim, esse processo aqui, por exemplo, quero manter o meu músculo contraído. Então, eu posso ficar aqui até a hora que eu quiser assim, estou contraindo o músculo. No momento em que eu quiser relaxar, eu consigo relaxar, tá? No momento em que eu faço isso, aconteceu tudo isso daqui que eu estou explicando para vocês. Eu mandei uma mensagem para o meu sistema nervoso. Esse potencial de ação viajou por todos os meus neurônios, tá? Por todo esse neurônio motor, houve uma mudança de potencial de ação que chegou lá no final do neurônio, lá onde o meu neurônio está junto com a placa motora. A placa motora, aquele neurônio, ele promoveu a saída da acetilcolina. A acetilcolina, ela saiu do neurônio e ela atuou ali na fibra muscular. A fibra muscular vai responder como? Ela vai absorver essa informação da acetilcolina e ela vai provocar a liberação do cálcio lá pelo rentículo endoplasmático que está dentro do músculo, certo? E aí o que acontece? Se o rentículo endoplasmático do músculo libera cálcio dentro da célula, o cálcio vai lá para a actina, né? Para a tropomiosina, né? Se liga, e aí se liga, o que acontece com a actina e miosina? As duas se ligam, e aí a contração fica aqui acontecendo, tá? No momento em que eu digo assim, ah não, agora eu quero relaxar meu músculo, eu paro de enviar essa informação, eu digo assim, olha, não precisa mais mandar acetilcolina para o músculo. O que acontece com o músculo? Se ele não recebe o estímulo vindo da acetilcolina, o rentículo endoplasmático entende que ele precisa agora pegar todo o cálcio de volta. Se eu não tenho cálcio, o que acontece com a actina e miosina? Elas não se ligam mais, né? Porque a troponina volta lá a ocupar o lugar que era da miosina, digamos assim, né? Porque não é bem assim, mas digamos assim, né? A tropomiosina atrapalha ali a ligação da actina e da miosina, tá? Vocês entenderam isso? Então, é esse raciocínio que eu quero que vocês entendam, tá? Estou tentando aqui nos detalhezinhos mínimos para que a gente possa entender. Mas isso acontece. Se existem doenças como, por exemplo, o botulismo. O botulismo, ele é uma patologia que ele é provocado por uma bactéria, uma toxina, na verdade. A toxina botulínica, que é utilizado hoje em dia no Botox, na verdade, quem produz ela é uma bactéria. Só que bactérias, por exemplo, que dão na maionese crua, se você passa muito tempo, né, tem uma bactéria que fica ali na casca do ovo, e aí as pessoas fazem maionese, né, aquela maionese caseira, e se deixar lá em temperatura ambiente, aquela bactéria, ela se prolifera, porque ali é um meio rico em nutrientes. No momento em que ela se prolifera, ela produz as enzimas delas, tá? Que é a toxina botulínica, e aquele alimento ele fica contaminado, tá? Quando a pessoa vai lá consumir aquela maionese contaminada, ela ingere uma grande quantidade de toxina botulínica. A toxina botulínica, ela faz o quê? Ela atua justamente nesse processo aqui. Ela causa o enrijecimento do músculo. O músculo, a pessoa ela fica toda contraída, ela não consegue se mover. Dependendo da quantidade de toxina botulínica, né, do tempo, a pessoa ela pode até chegar a óbito. Por quê? Porque o coração é músculo, né? Ele recebe também esse sinal aqui dessa forma que a gente está falando. O coração, os pulmões, tá? Então, quando a gente inspira e respira, tem todo um sistema muscular aqui acontecendo para que essa respiração ela possa, né, acontecer. Quando esse músculo, os músculos responsáveis pela respiração e pelo batimento cardíaco, né, ficam todos enrijecidos, a pessoa ela entra em óbito rapidinho. Então, quando começaram a estudar sobre o botulismo, começaram a pensar em usar essa toxina botulínica para fins estéticos, que é o que a gente vai ver aqui mais na frente na aula, tá? Que eu vou dizer para vocês qual é o mecanismo de ação da toxina botulínica.
E aí descobriram que em pequenas doses ela consegue ali provocar o enrijecimento ali do músculo, né? Ela deixa o músculo, na verdade, relaxado de pequenas áreas, sem causar mal para o paciente, beleza? Então vamos entender primeiro aqui, para depois a gente complicar mais lá na frente, tá bom? Então olha só, vocês entenderam então esse processo, né? Potencial de ação vai passando, muda, né? Eu acho que essa figura aqui é bem melhor. Potencial de ação, né, consegue chegar aqui até o finalzinho do axônio, tá? Tá aqui o potencial de ação. Aqui a gente tem as vesículas sinápticas, né, ricas em acetilcolina, no caso aqui da contração muscular. E aqui a gente tem os canais de cálcio, que nesse momento estão todos fechados. Dentro da célula não pode ter muito cálcio, tá, gente? Porque se tiver muito cálcio dentro da célula, dá ruim para a célula, ela acaba entrando em necrose, ou acaba, né, enfim, não é legal para a célula. Então, é melhor ter mais cálcio fora da célula, tá? E aí o que acontece? Quando o potencial de ação ele chega, ele promove a abertura dos canais de cálcio. Essa abertura de canais é como se fosse assim, como se aqui fosse dentro da célula e esses canais fossem várias portinhas que tivessem aí. Então, o potencial de ação chegou, é como se chegasse aquela ordem assim, olha, pode deixar o cálcio entrar. A gente vai lá e abre a porta, começa a entrar o cálcio aqui para dentro da célula, tá? O que acontece, então? O cálcio, ele entra, né, na célula e aí ele se liga às vesículas de acetilcolina. Essa ligação da acetilcolina, ela vai fazer com que a vesícula de acetilcolina ela vá para a fenda sináptica, tá? Que é aquela região que ocorre entre, né, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pró-sináptico, que nesse caso aqui, na verdade, é o músculo, tá? Então, esse espaçozinho que tem entre o neurônio e o músculo é o que a gente chama de fenda sináptica, tá? E aí, o que acontece? A acetilcolina, nessa fenda sináptica, ela tem uma função. Qual é a função? É se ligar a receptores específicos que estão ali na membrana da célula muscular. Receptores, por exemplo, colinérgicos, receptores nicotídicos, que são receptores específicos de ligação da acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina, ela chega aqui na fenda sináptica e se liga nesse neurotransmissor, e se liga nesse receptor muscular. Quando ela se liga nesse receptor muscular, ela provoca uma alteração no potencial de ação da célula muscular. Olha só. O que acontece na célula muscular, tá? Na fibra muscular. Ela muda esse potencial de ação. Lembra lá dos tubos T? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho a acetilcolina sendo liberada. Aqui a acetilcolina, ela sendo ligada, então, aqui no receptor, tá? Ela se ligando aqui no receptor. E no momento em que ocorre essa ligação, a célula entende que precisa deixar o sódio entrar para a célula muscular. E aí, com isso, eu altero o potencial de ação da célula muscular. Esse potencial de ação, gente, essa mudança, ela envolve, né? Esse potencial de ação, ele passa aqui pelo túbulo T. Lembra do túbulo T que eu falei para vocês? Lembra da fibrila? Lembra que a fibrila é envolvida pelo retículo endoplasmático? Lembra que do ladinho eu tenho o túbulo T? Acho que eu estou complicando. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Vai ser aqui. Pronto, tá aqui, ó. A gente vai ter aqui a miofibrila, né? Isso aqui é uma miofibrila. Isso daqui é o retículo endoplasmático. E isso daqui é o túbulo T, tá? Então, aqui é um esquema que a gente vai ter, né? Que vai estar envolvendo esse retículo endoplasmático e esse túbulo T por todas as miofibrilas.
que são esses pequenos componentezinhos que tem dentro da célula muscular. Dentro de cada miofibrila, a gente tem o quê? O sarcômero. Lembraram agora? Quando a acetilcolina ela chega, né? Ela se liga à membrana da célula muscular, que é essa daqui, olha. Está passando mais ou menos aqui, que é o chamado sarcolema, tá? Não sei se vocês conseguem ver direitinho na imagem. Quando a acetilcolina ela chega aqui na membrana, ela provoca a abertura dos canais de sódio. A abertura dos canais de sódio promove a mudança do potencial de ação, né, aqui de todo mundo, tá? E aí esse potencial de ação, né, que aqui dentro era negativo, começa a ficar positivo porque começa a entrar muito sódio, faz com que o retículo endoplasmático entenda que está na hora dele liberar cálcio. Vocês entenderam aqui? Estão entendendo esse processo? Beleza. Então a gente pode voltar para lá. Tá aqui o túbulo T, tá aqui o retículo endoplasmático, tá? E tá aqui, olha só, a fibrila, tá? A miofibrila. Então, mudou o potencial de ação, a acetilcolina veio, provocou a abertura dos canais de sódio, canal de sódio abriu, dentro da célula começa a ficar positivo, tá? E aí, o que acontece? O retículo endoplasmático entende que, porque dentro da célula está positivo, ele precisa liberar cálcio. O que o cálcio ele faz nesse momento? Ele, lá no citoplasma da célula, ele vai de encontro à troponina. E aqui na troponina, ele se liga a ela e libera, então, aqui o sítio de ligação entre a quitina e a miosina. Então, eu tenho a ligação aqui das duas, tá? E aí eu tenho a contração muscular. Então, esse é o processo normal de contração muscular. Muita coisa? Na verdade, é uma historinha, né? Aí é um caminhozinho de uma sequência de eventos, tá? Que vocês só precisam entender. Alguma dúvida nesse caminho? Tá tranquilo? Restante da sala? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Olá. E aí ocorre, né? O cálcio se ligou à quitina e à miosina, ocorre a contração muscular, tá? Vocês estão vendo que se eu não der o impulso nervoso, né? Se a acetilcolina ela não for liberada, tem contração muscular? Por que que não tem? Do sistema nervoso. Muito bem, pode falar. O sistema nervoso ele precisa estimular o músculo, né? Mandar o impulso. Esse impulso ele começa com o quê? O sistema nervoso central é ele que manda a informação, não é? Beleza. Essa é a via aferente ou eferente? Eferente, que é a via de saída, né? A gente está estudando a via de saída de informação, tá? Então, você pensou aqui, sistema nervoso central mandou um comando. É essa via que a gente está estudando. É a via eferente. Vocês entenderam aqui? Eferente porque o sistema nervoso, né, deduziu que ele precisa, nesse momento, movimentar o braço, por exemplo, tá? Beleza. Então, o grupo de neurônios que eu estou utilizando aqui são neurônios motores ou neurônios autonômicos? Motores, tá? Neurônios motores atuam em qual tipo de órgão efetor? Diferente. Músculo liso ou esquelético? No esquelético. O que a gente está vendo aqui é puramente contração e relaxamento. E o que a gente está vendo aqui é movimento voluntário. Se é voluntário, é neurônio motor, tá? Se é involuntário, é neurônio autonômico. Beleza?
Então, voltando aqui para essa linha de raciocínio, tá? Se é voluntário, é neurônio motor, tá? Você consegue controlar ali os movimentos. Se é involuntário, é neurônio autonômico. Vocês não conseguem controlar o movimento, tá? A gente não está estudando essa parte agora, a gente está estudando só do movimento voluntário. Tudo bem até aqui? Pessoal de casa, tá tudo bem? Tomara que estejam vivos ainda. Ninguém falou nada, estou preocupada. Tudo bem, professora. Estou ouvindo ruídos. Bem, então vamos lá. Olha só. Vou até botar aqui para... Vai que alguém fala, né? Então vamos lá, olha só. Voltando aqui ao nosso processo de sinalização, né? A gente já sabe que o grupo de neurônios que a gente está usando são os neurônios efetores. Que os neurônios efetores, eles atuam diretamente no sistema, né, de músculo esquelético, porque é de controle voluntário. Beleza aqui? Ok. Bem, sistema nervoso central, ele está enviando uma resposta para o meu músculo. Então, essa é a via eferente. Ele está enviando um comando de movimentar, de contrair o meu músculo. Beleza? Bem, como ele está enviando um comando, ele está enviando um comando aí pelos neurônios motores, tá? Esse comando, ele vem na forma de potencial de ação. Então, em todos os neurônios da minha medula espinhal, ou dependendo do movimento, né, da minha medula espinhal, ou da minha medula espinhal ou do meu encéfalo, né, dependendo aí do movimento, eu posso estar usando um ou outro, tá? Mas os dois é sistema nervoso central. Então, dependendo... Oi. Tenho só uma pergunta. A liberação de acetilcolina, ela é só feita pro sistema muscular ou também é para o outro? Não, tem outros sistemas também que utilizam a acetilcolina. A acetilcolina, ela é só um dos neurotransmissores de vários, assim. E aí elas servem para várias coisas, tá? Para vários outros, tá bom? Tá, obrigada. Então, olha só, continuando aqui. Esse impulso nervoso, ele sai do sistema nervoso central através da mudança de potencial de ação, viaja por todo o neurônio, então o neurônio ele vai ficando de negativo, ele vai passando para positivo, até chegar lá na placa motora. Chegou na placa motora, essa mudança do potencial de ação, lá no finalzinho do axônio, faz com que lá no finalzinho do axônio haja a abertura dos canais de cálcio. Canal de cálcio foi aberto graças a esse potencial de ação. O que acontece agora? Todo o cálcio que estava no meio extracelular começa a adentrar a membrana do neurônio. Então, entra lá um monte de cálcio para dentro da célula do neurônio, tá? Tem agora muito cálcio aqui dentro do neurônio. O que o cálcio ele faz? Na hora que ele enxerga lá a acetilcolina, ele corre para junto dela, vai lá coladinho. No momento em que os dois se ligam, a acetilcolina entende que ela precisa ir embora do neurônio, tá? É como se chegasse assim, é como se o cálcio fosse um grande amigo da acetilcolina, os dois, no momento em que se encontram, eles vão ali para fora do neurônio, né? Vão passear, tá? Aqueles dois amigos que se encontram para sair, né, para passear. Então, vão dar uma volta lá fora do neurônio, na fenda sináptica, tá? A acetilcolina, quando ela chega na fenda sináptica, o que ela faz? Ela se liga a receptores específicos de acetilcolina que vai ter lá na membrana da célula muscular, beleza? Então, a acetilcolina agora está na fenda sináptica, se liga aos receptores da célula muscular. No momento em que ela se liga ao receptor da célula muscular, ela provoca a abertura dos canais de sódio da célula muscular.
E a gente entendeu nas aulas passadas que quando entra sódio para dentro, ali do meio intracelular da célula, vai ficando o quê? Positivo lá dentro. E aí a gente tem o quê? A mudança no potencial, a gente tem a formação de um potencial de ação dessa célula, né? Ela fica toda estimulada. Então, como dentro da célula vai ficando positivo, o retículo endoplasmático entende que é a hora dele liberar o quê? O cálcio. Então, o cálcio que está guardadinho no retículo endoplasmático, ele pega e ele começa a sair, né, para o meio, ali para o meio ele começa a sair ali de dentro do retículo endoplasmático. Esse cálcio, ele tem um caminho certo, né, um lugar certo para ir, que é justamente se ligar à troponina, tá? Que está lá no sarcômero, lá juntinho com a actina. Então, ele se liga à actina, né, o cálcio, vem cá, amiga, vamos conversar. Então, quando o cálcio se liga com a troponina, a troponina ela acaba liberando ali o lugar onde a miosina vai se ligar à actina, tá? Então, na hora que a troponina sai, e a troponina só sai porque está ligada ao cálcio, a miosina ela se liga à actina. Ligação entre miosina e actina promove a contração muscular, tá? Essa contração muscular, ela necessita de quê? Ela necessita de ATP para acontecer, tá? Então, eu preciso tanto do cálcio como do ATP para acontecer, tá bom? Tudo bem? Ficou bem claro esse caminhozinho para vocês? Diga. O ATP ele é produzido pelas mitocôndrias que estão ali no meio das miofibrilas. Então, eu tenho um monte de mitocôndria na miofibrila, tá? Perto ali da miofibrila. Então, a célula muscular, ela está o tempo todo produzindo ATP, tá? Beleza? Aí, o que a gente vai ver agora, né? A acetilcolina, gente, ela tem a única função dela, é sair do neurônio, depois que o potencial de ação chega até ele, ela sai do neurônio junto com o cálcio e se liga ao receptor para estimular a célula muscular. Essa é a única função da acetilcolina. Ela não tem mais nada para fazer ali. Então, ela precisa ser degradada. Por quê? Se ela continuar lá na fenda sináptica, ligada ao receptor da célula muscular, o músculo ele vai ficar lá, ó, contraído. Ele não vai conseguir relaxar, porque ela vai estar provocando essa abertura dos canais de sódio e continuando ali o processo de estimulação da contração que a gente já entendeu como funciona, né? Então, eu preciso, logo depois dessa contração, eu preciso eliminar essa acetilcolina. E aí tem duas formas de eliminação. Eu tenho uma enzima específica chamada acetilcolinesterase, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha dela aqui. Não. Tem? Não, tem não. A colinesterase, ela é uma enzima que logo depois que a actina se liga ao receptor dela, ela é uma enzima que ela sai lá catando tudo quanto é acetilcolina para degradar, para clivar essa acetilcolina, tá? E aí ela corta essa acetilcolina no meio, formando uma colina e um acetato, que vão ser depois reciclados, voltam de novo lá para o neurônio para poder ser utilizado em outro estímulo, tá? Mas eu preciso que essa degradação ela ocorra, tá? Vai ter acetilcolina que não vai ser degradada, a acetilcolinesterase não consegue cortar. E essa acetilcolina ela é liberada, sai por ali, né? Mas é em menor parte, tá bom? Beleza? Mas eu preciso, depois do estímulo, eliminar, tá? Essa acetilcolina dessa fenda sináptica aqui, senão dá ruim, tá? A gente já vai entender por quê. Então, aqui, olha, só explicando aqui esse esquema, a gente tem vesícula sináptica, aqui a gente tem a acetilcolina chegando e estimula aqui a membrana da célula muscular. Essa estimulação provoca a abertura do canal de sódio, o sódio entra e isso aqui é a função dela.
Aqui a gente vai ter o quê? A colinesterase, tá? O que a colinesterase faz? Começa a se ligar essas bolinhas aqui de acetilcolina para fazer isso daqui, olha, para quebrar toda essa acetilcolina, cortar ela e deixar ela inviável para a estimulação do músculo, tá? E aí essa acetilcolina clivada, ela volta para o neurônio. Bem, vamos ver por que dá ruim, né? Pode falar. Paula. Acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase. Tá. A acetilcolinesterase, ela é uma enzima que a função dela é cortar a acetilcolina. E é uma enzima, entendeu? Tá. Quem sai do neurônio? A acetilcolina, que é o neurotransmissor, tá? Então, a acetilcolina sai do neurônio, se liga aqui ao músculo e provoca a mudança do potencial de ação. Só que eu preciso eliminar a acetilcolina. E aí vem quem para eliminar a acetilcolina? A acetilcolinesterase, tá? Qual é a função da acetilcolinesterase? Ela se liga na acetilcolina e cliva, ela corta essa acetilcolina ao meio, tá? Essa é a função dela, beleza? Quando ela corta a acetilcolina ao meio, ela forma duas partes dessa acetilcolina. Ela forma fica a colina e fica uma molécula de acetato. Os dois voltam aqui para o neurônio. Professora, de onde é que sai a enzima que provoca essa clivagem da acetilcolina? Sai do tecido conjuntivo. Quando a gente estava lá nas aulas de histologia do primeiro semestre, a gente viu que o tecido conjuntivo, né, o perimísio, o endomísio, vocês lembram? O tecido, a fibra muscular, ela é envolvida por uma camada fina ali de tecido conjuntivo. E essa enzima, a acetilcolinesterase, está lá pelo meio desse tecido. Então, no momento em que ela vê a acetilcolina, ela faz o quê? Ela corta a acetilcolina no meio, tá? E aí a acetilcolina desse jeito, cortada, coitada, não tem como estimular a fibra muscular, tá bom? E aí, a acetilcolinesterase. Vocês entenderam? Colinesterase. Aí, eu coloquei algumas coisas interessantes aqui para a gente começar a correlacionar, tá? Por exemplo, tem um estudo que eu vi, e aí eu botei a referência lá no outro slide, que é um estudo que fala da exposição de organofosfatos durante a gravidez, né? Que essa exposição ela pode afetar aí o desenvolvimento, né? O neurodesenvolvimento infantil. O que é o organofosfato? Agrotóxico, tá, gente? Que é utilizado na lavoura, em plantações, para a eliminação de pragas, beleza? O que esse organofosfato ele faz? O organofosfato, cadê? Não anda mais? Tá. O organofosfato, ele faz isso, olha. Aqui eu tenho, né, a acetilcolina, tá? E aqui eu tenho a acetilcolinesterase, que é a enzima que vai quebrar a acetilcolina, tá? O organofosfato, ele elimina essa enzima, aqui, a acetilcolina. E aí a pessoa, ela fica sem conseguir eliminar a acetilcolina. Quer dizer, eu mando ali para o meu músculo, né? Ali o coisa ali da contração, né? O estímulo de contração. Beleza. A acetilcolina vai lá e estimula. Mas quando eu quero relaxar, eu vou ter dificuldade, porque eu não vou ter a enzima que degrada a acetilcolina, entendeu? E aí a acetilcolina continua lá, ó, estimulando o músculo, tá? Qual é o efeito disso, né?
Cadê? Tá aqui. Olha, a alta exposição a essas substâncias vão causar envenenamento agudo devido à inibição irreversível da enzima acetilcolinesterase. Essa enzima, né? Cadê a... Deixa eu ver logo aqui. Tá. O que isso vai provocar no corpo? Dilatação das pupilas, tá? A pessoa ela vai estar o tempo todo, né? Muito alarmada. Salivação excessiva, tá? Convulsões mentais, confusões mentais, convulsões e muitas vezes pode até levar à morte. Por quê? Porque muito desse neurotransmissor da acetilcolina, no momento em que ele precisar ser degradado, ele não é. Então, ele vai continuar lá, ó, estimulando certas partes do corpo, tá? Além disso, em alguns casos já foi evidenciado polineuropatia tardia, que é um distúrbio aí de diversos nervos periféricos do corpo, que é justamente quando a pessoa ela apresenta, né, esse problema na contração muscular. E na criança, o que acontece? Os efeitos associados à exposição do feto ao pesticida compreendem reflexos primitivos anormais, ou seja, a criança ela fica tendo reflexos anormais, ou seja, contrações involuntárias. É como se assim, meu braço está aqui parado, eu não estou dando nenhum comando para ele, mas do nada ele salta, entendeu? Então, esses movimentos involuntários, eles podem ser provocados por quê? Porque a acetilcolina foi lá no músculo, sem eu dar, né, comando nenhum, sem parte de nenhum comando aqui do meu sistema nervoso, a acetilcolina foi lá na fenda sináptica e se ligou ao músculo. E aí desencadeia toda aquela reação que a gente já conhece lá no músculo. Vocês entenderam isso? Beleza. E aí a criança também pode ter atrasos mentais, motores, diminuição de memória e tal. Eu vou mandar esse slide para vocês, caso vocês, né, até TDAH, né, que é transtorno de hiperatividade. Se vocês tiverem curiosidade de ver, de ler, inclusive esse artigo está em português e ele fala direitinho do mecanismo de ação da acetilcolina, tá? Tudo que eu falei aqui na sala tem a explicação lá. E aí vocês podem, né, visitar para ver, tá? Bem, o que acontece também com, né, aqui eu coloquei, o que acontece quando ocorre a inibição dos receptores de acetilcolina? Por exemplo, quando você tem um paciente que você vai precisar, por exemplo, um paciente na UTI, que você precisa manter ele desacordado, tá? Relaxado, ou até mesmo você vai fazer um processo cirúrgico e você precisa assegurar que, além do paciente não sentir dor, que é o que acontece quando você dá anestesia, você também precisa que esse paciente permaneça com a musculatura relaxada. Então, o que é que você ministra para esse paciente? Medicamentos que provoquem esse relaxamento muscular. E aí a gente tem essa classe de medicamentos chamado de curares miméticos, né? Esses medicamentos, eles acabam inibindo, tá, a ação da acetilcolina. Então, vamos ver aqui, olha. Eles atuam como um competidor da acetilcolina pela ligação aos receptores lipotídicos, um dos dois tipos de receptores pós-sinápticos para o neurotransmissor de acetilcolina. O outro receptor é o muscarínico, da placa motora. Então, deste modo, não permite a abertura dos canais de voltagem. O que é isso? Quando você dá esses medicamentos aqui, como, por exemplo, o pancurônico ou a cicicolina, quando você ministra esses medicamentos para o paciente, esses medicamentos, eles vão lá na placa motora, tá? E aí eles vão ficar onde? Lá na fenda sináptica. E aí eles vão se ligar onde? Lá no receptor de acetilcolina. Dessa forma, por mais que eu queira assim, vou movimentar o braço, o comando sai aqui do sistema nervoso central, chega até a fenda sináptica, ocorre a liberação da acetilcolina, mas ela não consegue se ligar aos receptores do músculo, porque eles vão estar ocupados pelo medicamento, pelo fármaco, entenderam?
Esses medicamentos, eles não vão assegurar que o paciente não sinta dor, porque os receptores da dor são outros receptores que aí é o anestésico que vai atuar, mas eles vão fazer com que o paciente fique com relaxamento muscular, ou seja, o músculo ele não vai sentir estímulo nenhum de se contrair, ele vai permanecer relaxado, porque os receptores de acetilcolina vão estar todos ocupados pelo fármaco, tá? Como é que ocorre, né? Qual é aí o mecanismo de ação da toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é dita um neuromodulador, tá? O que é isso? Ela tem essa capacidade de modular a reação do músculo, tá? Do músculo e do nervo, né? Então, ela consegue modular. O que acontece aqui, gente? Então, a toxina botulínica é um neuromodulador que bloqueia a liberação, né, da acetilcolina pelo neurônio. A gente viu que quando o impulso nervoso ele chega até aqui, aquela última porçãozinha lá do axônio, né, na porção terminal do axônio, a gente tem a abertura dos canais de cálcio, que se ligam às vesículas de acetilcolina, e essa acetilcolina ela sai para fora do neurônio, né? A gente entendeu isso, não foi? Beleza. Quando você aplica a toxina botulínica no paciente, a toxina botulínica, ela entra nessa porçãozinha final do axônio, tá? Então, ela é absorvida pelo neurônio motor, e quando ela é absorvida pelo neurônio motor, ela destrói todas as proteínas ali de membrana que iriam auxiliar na saída da acetilcolina. É como se eu tivesse o neurônio aqui, olha, e a acetilcolina está pronta para sair, né? Na hora que a acetilcolina sai, eu abro um pouquinho, saiu aqui a acetilcolina. Mas quando eu coloco a toxina botulínica, é como se eu colocasse uma fita adesiva aqui no final do neurônio, tá? Pode ter acetilcolina sendo produzida e está pronta para liberação aqui no neurônio, mas ela não consegue mais sair para estimular o músculo. Por quê? Porque a toxina botulínica ela destruiu esses receptores, tá? E aí o músculo ele fica lá bonitinho, todo paralisado, todo, né? Por isso quando a pessoa quando ela bota botox, ela geralmente fica um pouco sem expressão, né? Ela tá feliz, tá triste, tá tudo parado, o rosto, geralmente ele fica justamente por conta disso, porque a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de fazer, principalmente as microexpressões. Quando você está zangado, você não percebe, mas você faz assim, ó. Você faz um movimento de contração dos seus músculos, que é o que vai provocar a ruga, tá? Quando você coloca a toxina botulínica, você está zangado, você permanece com essa musculatura aqui, né, relaxada. Você não vai esboçar de forma evidente essa reação. Tá bom? Entenderam aí? Tem um videozinho para vocês, mas só... ainda tem mais coisas aqui. Ainda falta ainda uns 15 minutos. Vamos lá, deixa eu botar logo esse vídeo aqui da... Vocês querem o vídeo? Pelo amor de Deus, né? Pessoal aí de casa, vocês estão com alguma dúvida? Alguma dúvida em casa? Não, professora. Tá, beleza. Espera aí. Beleza, então bora lá.
Aqui, gente, o que a gente vai ter é um neurônio, tá? Aquela porçãozinha final do neurônio, e aqui a gente tem um músculo, ó, tá? Tudo isso em azulzinho que vocês estão vendo aqui são receptores de acetilcolina, tá? Só esperando a acetilcolina sair aqui do neurônio e se ligar a eles para que eles possam, então, ter uma mudança no potencial de desencadear uma mudança no potencial de ação e liberação de cálcio para o músculo aí poder contrair, tá? Que a gente já sabe do processo. Então, aí a gente vai ter, olha só, todos os receptores de acetilcolina, tá? E agora a gente vai entrar aqui no neurônio. Aqui a gente vai ter a acetilcolina, tá? As vesículas de acetilcolina. Aqui são aqui a acetilcolina dentro, né, da vesículazinha dela, tá ótimo. Só que para a acetilcolina, né, ela poder sair, vocês estão vendo que elas têm um monte de proteínazinhas aqui, né, essas vesículas. É como se fosse assim, um sistema de chave, sabe? Se eu quero sair ali da porta, eu preciso ter a chave daquela porta, não vou sair de qualquer forma. Então, para que a vesícula ela consiga sair para fora, né, sair do neurônio, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter esse perfeito acoplamento aqui dessa chave com as proteínas de membrana do neurônio, tá? Bem, então, normalmente o que acontece é isso. Nós temos aqui as vesículas de acetilcolina, aqui nós temos, né, aqui é toda a parte interna do neurônio, e aqui nós temos as proteínas que vão ajudar a acetilcolina a sair do neurônio, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma ligação, ó, específica, e aí, então, a acetilcolina, ela consegue sair, né, ser liberada, tá? E aí, a acetilcolina, que são essas partezinhas amarelas que vocês estão vendo aqui, estão prontas para se ligarem nesses receptores aqui, olha, em azul, tá? Quando a acetilcolina se liga ao seu receptor na membrana da célula muscular, a gente começa a ter, então, a contração dessas fibras musculares, tá? Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente está com a toxina botulínica. Então, essa daqui é a toxina botulínica, tá? Então, a molécula de toxina botulínica. E aí, aqui, olha só, tá dentro da agulhazinha já pronta para aplicação. Aqui a gente tem uma fibrila, tá? Dentro dessas fibrilas, se eu for olhar, eu vou ter uma grande quantidade de sarcômero. Aqui é a porção final desse neurônio motor, que é onde a gente está observando agora na animação, tá? Então, aqui eu tenho um neurônio motor, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro, e percebam que eles se ramificam, certo? E aí eles se ramificam e até chegar nessas porções cada vez mais fininhas, que é onde vai ocorrer a placa motora, tá? Então, vamos lá. A gente vai agora para uma placa motora. Aqui é uma placa motora, a porção final de um neurônio, tá? E aí, quando você aplica no paciente a toxina botulínica, tá aqui, olha, cada pontinho desse azul que vocês estão vendo é de toxina botulínica que eu coloquei nesse músculo, tá? Olha essa daqui, ó. O que vai acontecer com ela? Ela é absorvida pelo neurônio, tá? Então, olha só, toxina botulínica está descendo aqui, é o que a gente chama de endocitose, tá? Então, a toxina botulínica, ela chega aqui na membrana do neurônio e, por endocitose, ela adentra esse neurônio, tá? Então, aqui dentro eu tenho a minha toxina botulínica. Esse vídeo ele é muito molecular.
E aí, uma das coisas que ele fala é que, dependendo da eficiência, a eficiência da toxina botulínica vai depender do sorotipo da toxina. Quer dizer que eu vou ter diferentes tipos de toxina botulínica que vão destruir diferentes, né, proteínas de ligação da acetilcolina, tá? E aí, uma pode ser mais eficiente que a outra, tá? Ou pode ser indicada para casos clínicos diferentes. Então, aqui a gente vai ter, né, a toxina botulínica já pronta para poder clivar e destruir o ligante lá da acetilcolina. Lembrando que ela está aqui, olha, dentro do neurônio. Então, dentro do neurônio, essa toxina botulínica aqui, ela vai se ligar àquelas proteínas de membrana que iriam ajudar a acetilcolina a sair para fora, né, aí para fora do neurônio, tá? Então, ela quebrou essa proteína e quebrou essa. Aqui eu tenho a vesícula de acetilcolina. Então, no momento que a acetilcolina ela tenta se ligar a essas proteínas, ela não consegue mais, porque essas proteínas elas foram, então, né, quebradas, tá? Não funcionam mais. E dessa forma, a acetilcolina ela não consegue ir para a fenda sináptica. E, consequentemente, eu não tenho a contração do músculo, tá? Então, quando você aplica no paciente a toxina botulínica, você faz com que aquele músculo ele permaneça relaxado. A pessoa ela não vai, né, se ela quiser contrair aquele músculo, ela vai ter mais dificuldade. Então, é como se eu colocasse uma fita, alguma coisa que vedasse a saída da acetilcolina aqui, tá? Bem, o potencial de ação, gente, ele tem um limiar, tá? Então, por exemplo, sei que vocês já estão cansados, mas a aula já está acabando, tá? Então, por exemplo, o potencial de ação de uma placa motora, né? Uma placa motora, se eu for colocar um eletrodozinho, ela vai medir cerca de 90 a 100, 90 milivolts negativos, tá? Então, lembra lá daquele remédio que a gente estava falando tá aqui, dos curarimiméticos. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, esses medicamentos no paciente, o paciente ele não consegue, né, mesmo que ele queira, ele não consegue estimular o músculo de forma que passe aqui do potencial de ação. O que eu estou querendo dizer é que para que o potencial de ação de uma célula muscular ele se modifique, né, eu preciso ter energia suficiente, tá? Eu preciso dar um estímulo suficiente para aquela célula ela poder ser estimulada. Se eu der um estímulo pouquinho, a célula ela não vai conseguir ser estimulada, tá? E eu não tenho ali o desenvolvimento daquele potencial de ação. Então, nesse primeiro caso aqui, é quando eu tenho, por exemplo, um paciente em que eu usei no paciente esse fármaco, tá? Esses fármacos que a gente utiliza geralmente na UTI, para relaxamento muscular. Então, aqui, por mais que o paciente ele queira, ele dá um impulso, né, nervoso, mas ele não consegue passar esse limiar aqui que promove a alteração do potencial de ação. Aqui é quando eu coloco a toxina botulínica, ó. Por mais que o paciente ele tente dar o impulso, né, de fazer a contração daquele músculo da face, por exemplo, ele não consegue, né, porque o estímulo não é suficiente para atravessar esse limiar. Aqui é quando o seu músculo está livre, né, a acetilcolina ela está funcionando perfeitamente. Você percebe que aqui você tem um limiar de ação. Então, a célula, para que ela possa se tornar positiva, ela precisa atravessar esse ponto limite aqui, que é menos 40, tá? Então, eu preciso colocar sódio suficiente dentro da célula, e à medida que eu vou colocando sódio, essa negatividade aqui, ela tende a ir diminuindo, e a positividade da célula, ela vai aumentando, certo? Então, eu sempre vou estar precisando dar um impulso, tá? Que ultrapasse esse limiar. Aqui nós temos também outra patologia, que é a miastenia grave, tá? Que ela causa a chamada paralisia muscular. Resumindo para vocês, essa patologia ela é uma doença autoimune.
O que é isso? É quando o nosso sistema imunológico, ele sai, né, destruindo os receptores de acetilcolina. Então, por mais que a pessoa ela produza acetilcolina, eu não tenho receptor para receber essa acetilcolina lá no músculo, tá? E aí a pessoa ela continua, né, sem muita, como é que eu posso falar? Ela continua sem receber muito estímulo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, olha só, ela é uma doença bem grave, tá? Ela é uma doença grave e rara. Ela pode levar o indivíduo à morte e ela ocorre devido a essa incapacidade das junções neuromusculares de transmitirem sinais suficientes das fibras nervosas para as fibras musculares, tá? Então, basicamente, a pessoa ela vai desenvolver esses sintomas aqui. A manifestação vai depender do local, né, comprometido, mas os principais sintomas é o enrijecimento muscular, tá? Dificuldade de fala, de mastigar ou engolir. Em casos mais extremos, a pessoa ela pode desenvolver, então, insuficiência respiratória, tá? Gente, basicamente, né, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Aqui é a forma como a miastenia grave, ela vai ser diagnosticada, que é um exame que se faz chamado de eletroneumiografia, que eles colocam vários eletrodos aqui no caminho em que se sabe que passa o nervo motor. Esses eletrodos, né, aquele estimulando, né, com uma corrente elétrica esse nervo, e esse eletrodo ele vai medir justamente esse gráficozinho que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, em pessoas que têm, por exemplo, essa paralisia, esse eletrodo ele não consegue estimular o músculo, e esse potencial de ação ele vai ficar, né, sempre baixo, tá? Bem, basicamente é isso. Essa aula eu retirei do capítulo 7 do Guyton, que é aquele livro que eu já passei para vocês, tá? E aí eu recomendo a vocês que deem uma lida nesse capítulo, tá bom? O que vai cair na prova? Sistema nervoso, sistema muscular, tá? Essas aulas que eu estou dando para vocês, tá? Eu quero que vocês saibam ela de cor e salteado. Principalmente as patologias que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Que as questões eu vou tentar montar em cima dessas patologias, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente continua a parte de sistema nervoso e muscular, sistema neuromuscular, tá? Neuromuscular. Na próxima aula, a gente vai para essa outra parte. Na próxima aula, a gente vai para essa outra parte aqui. Nós vamos estudar, né, os neurônios sensoriais aferentes, tá? Basicamente é isso, gente. Acho que hoje eu derramei muita informação em vocês, mas a aula de hoje eu acho que foi mais clara do que a aula passada, não foi? Foi ou não? Sim. Mas eu preciso que vocês me digam se vocês estão tendo alguma dificuldade onde para eu ir melhorando. Só sistema nervoso e sistema muscular. Como é que é? Sim. Que enzima que quebra a gordura? Ah, sim. Não, aí é outro processo. Aí quando a gente estiver na parte de endócrino. Mas existem algumas enzimas que elas vão quebrando a gordura dentro dos adipócitos. Inclusive tem também a criolipólise, que ela provoca a morte do adipócito. Você coloca lá o aumento da temperatura, né, uma manta gelada, e aí aquela diminuição da temperatura,
ela provoca a morte do adipócito a longo prazo. E aí você passa assim, um período, né? Aquela célula vai morrendo, vai liberando gordura e aquela gordura vai sendo eliminada do seu corpo. Uhum. E aí a gente tem também as enzimas. Sim. Eu acho que é mais ou menos essa. Eu acho que a criolipólise é a mesma coisa, eu acho. Eu acho. Eu já vejo aqui, deixa eu. Pessoal de casa, alguma dúvida? Tchau. Tchau. Alguma dúvida aqui? Não, professora. Como é Não, teu professora. nome? É o Felipe? Ah, por isso que eu tava sentindo falta de ti aqui. O ego, o Felipe não participa mais. Alguma dúvida aqui? Não, professora. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá bom, então. Qualquer coisa, na próxima aula, anotem aí as duvidazinhas de vocês. Na próxima aula, vocês me perguntam, tá bom? Tá bom. Até mais. Grande beijo, bons estudos. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau. Para a gravação.